Olá, gente, tudo bom? Seja muito bem-vindo aqui a este canal. Eu trouxe esse vídeo para falar com você sobre o fato de que estamos entrando no último mês do ano de 2025. E como passa tempo rápido, não é mesmo? Sempre que começa o ano, a gente faz um monte de planos, diz que vai fazer várias coisas novas, várias coisas diferentes, coloca ali metas para aquele ano. Muitas vezes a gente consegue cumprir, muitas vezes não. E uma meta que eu gosto de fazer sempre e que eu acredito que todos nós deveríamos fazer é a de leitura, né? A maioria das vezes eu coloco uma meta ali de ler pelo menos 12 livros no ano. E eu gostaria de te perguntar, quantos livros você leu esse ano? Você conseguiu cumprir a sua meta de leitura para o ano de 2025? Se não, vem comigo, porque a gente vai aproveitar esse último mês deste ano para ler um livro. Sim, a gente vai ler um livro que tem 31 capítulos, então a gente vai ler um capítulo por dia e no último dia de 2025 você vai ter lido pelo menos um livro, tá? Se é que você não conseguiu ler nenhum livro esse ano. E o livro que a gente vai ler é o livro de Provérbios. Mas Lilian, como assim? Um livro de Provérbios não é bem um livro, porque tá lá na Bíblia. Não, a Bíblia é um conjunto de livros. Na verdade, o significado da palavra Bíblia é conjunto de livros. Então, Provérbios é um livro que tá dentro da Bíblia, entendeu? Entendeu? São 66 livros e a gente vai ler esse livro que é... Cara, esse livro é maravilhoso. Tipo assim, acho que se você chegasse pra mim e falasse, Lilian, que livro você me diz pra começar a ler? Eu nunca li a Bíblia na vida. Que livro você me recomendaria ler? Cara, eu acho que eu recomendaria o livro de Provérbios, porque esse livro é incrível. Você aprende nesse livro sobre como viver, como ter sabedoria, como ser inteligente, como ter amizades verdadeiras, como não quebrar a cara, como não fazer idiotice, literalmente. Esse livro é incrível. E antes da gente ler o primeiro capítulo, porque hoje vamos iniciar essa trajetória juntos de ler esses 31 capítulos, eu espero que vocês possam me acompanhar nessa jornada, porque nós vamos ler esse livro e vamos tirar também lições a cada dia. Todos os dias vamos tirar lições para a nossa vida. Então, por que não ler o livro de Provérbios, terminar o ano de 2025, lendo esse livro para começar o ano de 2026 sendo mais sábios? Olha, tem coisa melhor? Acho que não tem. Então, vamos lá começar essa jornada, tá bom? Mas vamos primeiro dar uma introdução rapidinho pra gente conhecer um pouco mais desse livro, né? Vamos conhecer quem foi o autor do livro de Provérbios. E quem foi o autor desse livro, gente? Foi o rei Salomão, que foi o filho do rei Davi. Acho que a história do Davi todo mundo aqui conhece, né? Aquele que matou lá o gigante Golias com uma pedrada na cabeça. Pois quem escreveu esse livro foi o rei Salomão, que era o filho, né? Que foi filho do rei Davi. E o tema, assim, principal desse livro é a sabedoria. Salomão escreve esse livro para trazer ensinamentos para o filho dele de como ser mais sábio. Na verdade, Deus, tem um momento, né, que Deus chega para Salomão, a gente encontra na Bíblia, e ele fala, Salomão, pede para mim o que você quiser, me peça e eu vou te conceder. E Salomão vai e fala, Senhor, eu peço sabedoria. E Deus fica muito feliz com aquele pedido, né? E Deus acaba dando não só sabedoria para Salomão, mas riqueza e tudo demais. Tudo demais que ele não pediu, Deus acabou concedendo para ele também, porque ele ficou muito feliz com o pedido que o rei Salomão fez, que foi, Senhor, me dê sabedoria para governar o teu povo. E ele é considerado o homem mais sábio que já existiu no mundo, né? Claro, depois de Jesus. E o homem mais chico também. Foi o homem mais chico que já existiu até hoje. Então, esse livro, ele existe para capacitar nós, leitores, a aprender sobre a sabedoria e entender as palavras da inteligência. Então, vamos lá nos tornar mais sábios e mais inteligentes através deste livro. Vamos começar então com o capítulo 1 e enquanto eu leio, você vai poder acompanhar aí na tela junto comigo, tá bom? Na Bíblia. Vamos lá? Pega a sua Bíblia, tá? Não esquece de pegar a sua Bíblia. Eu esqueci de falar pra vocês rapidinho, mas a minha Bíblia, ela é a João Ferreira de Almeida, tá? Corrigida e
atualizada, se não me engano. Revista e corrigida, perdão, revista e corrigida. Então, ela tem uma linguagem, assim, formal. Ela tem uma linguagem mais formal, então é um pouquinho mais difícil para compreensão. Mas caso você queira uma Bíblia com uma linguagem que você possa entender melhor, eu te aconselho comprar a Bíblia Nova Versão da Linguagem de Hoje ou a Bíblia Versão Transformadora, tá? Que essas versões, elas são melhores, assim, para você entender algumas palavras, alguns termos que elas colocam ali de uma forma melhor, para melhor compreensão, certo? Então, vamos lá começar com a nossa leitura. Provérbios, introdução geral. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Bom siso seria o mesmo que bom senso. Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o entendido adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Não te deixes seduzir por pecadores. Versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Temor do Senhor, gente, significa assombro ou admiração demonstrados pela obediência. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. Se disserem, vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão o inocente, traguemo-los vivos, como a sepultura, e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de fazenda preciosa, encheremos as nossas casas de despojos, lançarás a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, debalde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave. Essa frase o que quer dizer, gente, é que mesmo que você faça uma cilada perante uma ave na frente dela, até a ave fugiria. Porque imagina, se você faz uma armadilha para qualquer animal na frente dele, até ele fugiria. E segue dizendo, e vidas espreitam. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. Ou seja, mesmo os tolos caem na própria cilada que é feita logo à frente deles. O convite à exortação da sabedoria. A suprema sabedoria, altissonantemente, chama de fora pelas ruas, levanta sua voz. A partir daqui, Salomão ele vai fazer uma metáfora. A sabedoria ela vai ser vista como se fosse uma pessoa, para que a gente possa entender melhor através dessa metáfora. Então diz que altissonantemente, ou seja, com muita força, clama a sabedoria pelas ruas. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama. Às entradas das portas e na cidade, profere as suas palavras. Ela diz, até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Verso 24. Mas porque clamei,
E vós recusastes, porque estendi a mão, e não houve quem desse atenção. Antes, rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei da vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia, então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Acho que a frase que mais me chamou a atenção aqui foi: o temor do Senhor é o princípio da ciência ou do saber. Eu expliquei para vocês, temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é você ter esse respeito para com Deus, é entender que Ele está lá em cima, Ele está aqui e você está aqui, entendeu? Ao mesmo tempo em que Ele desce, né? Ele desce para ter esse encontro conosco, mas a gente tem que ter esse respeito, porque Ele é superior. E algumas lições que a gente pode trazer para a nossa vida nesse capítulo, o primeiro seria que a verdadeira sabedoria, ela está em Deus e não no mundo. Nesse capítulo, a gente vê como a sabedoria, ela grita, né? Ela chama, ela diz: você que está vivendo nessa simplicidade, você que está vivendo escarnecendo, que está vivendo com os loucos, que está vivendo longe do que é do entendimento, quando que você vai me ouvir, né? A sabedoria, ela nasce de Deus, ela vem de Deus. Então, essa é a verdadeira sabedoria. Existe a sabedoria do mundo? Existe. Que é a sabedoria que não vem de Deus. Que é o que a gente vê muitas vezes até nos filmes, né? Nos desenhos, como por exemplo, frases: siga o seu coração, faça o que você bem quiser da sua vida. E a Bíblia vai totalmente de contra isso, né? A Bíblia mesmo fala, por exemplo, que enganoso é o nosso coração. A gente pensa que sabe o que é melhor para nós, quando na verdade a gente não sabe, a gente só comete erros se a gente não tem se a gente não busca a sabedoria de Deus. Outra coisa importante que a gente aprendeu nesse capítulo, que está lá em Provérbios 1:8, é: filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. Então, o próprio Salomão, ele está dizendo para o filho dele, né? Siga os meus conselhos, siga minhas instruções. Tem aquela frase que diz: a pessoa inteligente, ela aprende com seus próprios erros, mas a pessoa sábia, ela aprende com os erros dos outros. Então, se você está vendo que uma pessoa errou naquele quesito, você já vai saber, né? O seu pai e sua mãe, nossos pais não são perfeitos. Possa ser que seu pai e sua mãe não seja cristão, possa ser que eles façam coisas erradas, mas mesmo assim, a Bíblia, ela manda: obedeça os seus pais, porque nossos pais já passaram por várias coisas que nós não passamos, eles sabem de muitas coisas que nós não sabemos, então eles vão saber nos instruir. E Deus, ele é fiel, ele vai ser fiel se você seguir as instruções dos seus pais, se você for obediente a eles e seguir essas instruções que eles te dão pro teu bem, sabe? Você raciocinar, às vezes tua mãe, teu pai diz uma coisa e você fica achando que sabe mais do que eles, quando na verdade, porque você fica focando nas coisas erradas que eles fazem, só que na verdade aquilo que ele estava te falando era para te ajudar, para você não cair num erro, né, para você não sofrer, e aí você acaba quebrando a cara muitas vezes e depois fica: poxa, por que eu não ouvi meu pai e minha mãe? Então, outra coisa que a gente aprende aqui também. E outra coisa importante que a gente aprendeu é que as más companhias afastam o coração de Deus. Provérbios 1:10, que diz: filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. Ou seja, aqueles amigos, aquelas amizades que querem, através de falas, né, através ali
de falar coisinhas no teu ouvido, bora, vai ser legal, bora fazer isso, bora fazer aquilo. Aqui traz coisas assim, digamos que mais fortes, né? Tipo, vamos matar, vamos roubar. Mas podem ser outras, tipo, uso de drogas, ou mentir, fazer coisas erradas, desobedecer os pais, levar você a cometer pecados, né? Independente de que sejam pequenos ou grandes. Então, as más companhias, elas afastam a gente de Deus. E para concluir, a sabedoria sempre alerta antes da queda. Provérbios 1, 20 a 23. Que é onde eu disse aqui, né? Sobre a sabedoria, ela sai clamando pelas ruas, nas encruzilhadas, no meio do tumulto. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade, e vós loucos, aborrecereis o conhecimento. Tem muita gente que é assim, que não quer buscar ser sábio, não quer buscar a sabedoria, não quer buscar o temor do Senhor. Simplesmente decide viver a vida como bem quer. E é triste, né? Porque a gente vê aqui que no final, essas pessoas, elas vão acabar sendo destruídas, né? Elas vão acabar sendo autodestruídas. Como diz no verso 31 aqui, elas vão acabar comendo o fruto do próprio caminho, é aquela famosa frase, né? Vão colher o que plantaram. E se a gente teme a Deus, se a gente busca sabedoria, daremos bons frutos. Porque nossos caminhos, nossas veredas, né? Veredas significa caminhos. Iremos pelas veredas corretas, iremos pelos caminhos corretos e não por caminhos tortuosos. E é isso que aprendemos hoje com o capítulo 1 do livro de Provérbios. Eu espero que você tenha ficado até aqui no vídeo, que você tenha gostado e que você possa continuar amanhã aqui comigo com o capítulo 2 de Provérbios. E é isso, coloque aqui no comentário o que mais você aprendeu com esse capítulo. Compartilhe esse vídeo também com seus amigos, familiares, para eles também, né, lerem o livro ainda neste ano de 2025 e a gente possa continuar buscando mais a sabedoria de Deus a cada dia, tá? E que no ano de 2026 a gente possa estar mais sábios, né, no Senhor. E é isso. E se inscreve aqui no canal para me ajudar também para esse vídeo chegar para mais pessoas. Que Deus te abençoe muito. Um grande abraço, beijo no coração.